Olá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre denúncia e ação penal. Denúncia. Qual que é o conceito de denúncia? Um conceito técnico de denúncia quer dizer o seguinte, que a denúncia é a forma de instrumentalização da ação penal. Ou seja, é através da denúncia que o promotor, que o Ministério Público, ele formaliza uma ação penal. Tá? É através da denúncia que ele, Ministério Público, solicita ao Poder Judiciário que inicie uma ação penal contra determinada pessoa que tenha possivelmente cometido um crime na sociedade. Tá? Então, nós podemos dizer, em outras palavras, que a denúncia ela é a petição inicial elaborada pelo Ministério Público. Porque através dessa denúncia, o Ministério Público vai cobrar do Estado uma prestação jurisdicional. Vai chegar para o Estado e vai falar, olha, Estado, alguém em tal data, em tal lugar, cometeu determinado crime. Essa pessoa é fulano de tal, é Beltrano, enfim, vai qualificar essa pessoa e vai solicitar ao Estado que processe esta pessoa, que dê a essa pessoa a oportunidade de se defender, tá? Que dê a essa pessoa a oportunidade de apresentar as provas que ela tem em seu benefício, em sua defesa, ou seja, a essa pessoa será garantida dentro de um processo penal a ampla defesa e o contraditório, tá? Mas é através dessa petição inicial chamada denúncia que o Estado ele pode ou não vir a punir alguém que cometeu um crime, porque através da denúncia será iniciada uma ação penal e nesta ação penal, no decorrer dessa ação penal, essa pessoa que estiver respondendo esse processo terá todas as garantias legais, inclusive poderá contratar um advogado para defendê-la. Se não puder contratar um advogado, o Estado nomeará um advogado em sua defesa. Mas é através dessa petição inicial, chamada denúncia, que o Estado ele vai cumprir o seu papel jurisdicional. Ele vai dizer ao final se aquela pessoa é culpada, se ela é inocente, se ela deve ser punida, se não deve ser punida, se for punida, qual é a pena que deve ser aplicada. Então, de uma maneira bem simples, denúncia é uma petição inicial elaborada pelo Ministério Público, né, no processo penal, ok? Fundamentação legal. Onde está a fundamentação legal da denúncia? A fundamentação legal da denúncia está lá nos artigos 24 a 46 do Código de Processo Penal. Então, se vocês forem lá no Código de Processo Penal, dentro dos artigos 24 a 46, vocês vão ver que esses artigos eles tratam da denúncia, tá? Como uma petição inicial, a denúncia ela deve preencher alguns requisitos, né? E como que eu sei quais são os requisitos que a denúncia tem que preencher? Aí eu vou lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, e esse artigo 41 ele vai me dizer quais são os requisitos que a denúncia, que a lei exige para que o juiz receba essa denúncia e inicie uma ação penal para apurar se alguém deve ser punida ou não pela prática de um crime, tá? Lá no artigo 41, vocês vão encontrar 4 requisitos, tá? Mas que estão lá explícitos no artigo 41. Além desses 4 requisitos que estão explícitos, nós temos outros requisitos que não estão explícitos lá no artigo 41, mas são requisitos necessários para a procedibilidade da denúncia, tá? Primeiro requisito, descrição do fato com todas as suas circunstâncias. Ou seja, o promotor de justiça, ao elaborar a denúncia, ele deve descrever o fato, como que ele ocorreu e todas aquelas circunstâncias que são inerentes àquele fato criminoso. Segundo, qualificação do acusado ou dados que possibilitem sua identificação. O promotor ele deve qualificar o acusado, tá? Aquela pessoa que está sendo acusada de um crime deve constar na denúncia a sua qualificação. Mas e se não tiver a qualificação daquela pessoa? Então tem que
A lei determina que tem que existir dados que possibilitem a identificação daquela pessoa. Se eu não tenho uma qualificação, eu tenho que ter pelo menos dados que possibilitem a identificação daquele suposto criminoso. Depois eu tenho lá a classificação jurídica do fato. O que é essa classificação jurídica do fato? É justamente o enquadramento daquela conduta no tipo penal. O que é o tipo penal? O tipo penal é aquilo que a lei diz como uma conduta criminosa, tá? Como, por exemplo, vamos lá para o artigo 157 do Código Penal. O que diz o artigo 157? Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Subtrair coisa alheia, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, quando eu falo da classificação jurídica do fato, a denúncia, quando ela descreve o fato, e se for um crime de roubo, aquele fato tem que se enquadrar exatamente no que diz aqui a lei. Se o ato praticado pela pessoa não se enquadra exatamente no que diz aqui na lei, no que diz a tipificação legal, a tipificação penal, aquele fato não pode ser considerado como um fato criminoso. Por quê? Porque o fato não se enquadra naquilo que a lei determina como crime, tá? Lembrando que tem que existir primeiro a norma, primeiro a lei, prevendo algo como crime, ocorreu o fato e o fato tem que se encaixar naquela norma, naquilo que a lei prevê como crime, tá? Eu não posso, diante de um fato, criar uma lei para que o fato se encaixe na lei, tá? Isso não existe. É o princípio da legalidade, tá? Eu primeiro tenho que ter uma lei prevendo a infração penal, prevendo a pena, tá? E aí eu tenho a lei já existe. Aí aconteceu o fato. Aquele fato se encaixa na lei? Bom, se encaixa. Então aquela pessoa pode responder por esse tipo de pena, por esse tipo de infração, tá? Se não existir a norma, tá? A pessoa não pode responder por algo que não existe. Então eu tenho que ter a lei prevendo aquele fato como um fato criminoso, a pessoa pratica o ato e o ato se encaixa perfeitamente naquilo que a lei previamente já diz. Isso é a classificação jurídica do fato. Então, o fato se encaixa juridicamente naquilo que já é predeterminado pela norma, pela lei, tá? E depois eu tenho um rol de testemunhas. Se houverem testemunhas presenciais lá do fato, se houverem testemunhas que tenham conhecimento de algo importante sobre aquele fato, essas pessoas, esse rol de pessoas, ele é descrito pelo promotor de justiça e ele vai pedir para o juiz para que essas pessoas sejam ouvidas em juízo, tá? Para que elas possam esclarecer à justiça o que elas sabem sobre aquilo que aconteceu, tá? E depois nós temos pedido de condenação. Isso não está lá no artigo 41, mas é óbvio que toda petição inicial, ela tem lá um pedido, tá? de condenação. Não tem como você apresentar uma petição de denúncia. Olha, juiz, eu estou aqui informando para o senhor que alguém cometeu um crime, que o crime foi em tal lugar, em tal data, e eu quero que a pessoa seja absolvida. Isso não tem lógica, isso não existe, tá? Então, vocês vão ver que lá na denúncia, no final da denúncia, o promotor ele vai pedir que aquela pessoa seja condenada e vai especificar em que tipo penal se enquadra a conduta daquela pessoa. Então ele vai dizer, olha, eu quero que fulano seja condenado às penas previstas no artigo tal do Código Penal. Por exemplo, eu quero que fulano seja condenado de acordo com as penas previstas no artigo 157 do Código Penal, tá? Então eu preciso pedir, o Ministério Público precisa pedir a condenação da pessoa e vai dizer com base em que ela quer que aquela pessoa seja condenada. Endereçamento da petição.
Também não está lá no artigo 41. Mas é importante. O endereçamento é para qual juiz deve ser dirigida aquela petição inicial, ou para qual juízo deve ser dirigida aquela petição inicial. É como se você escrevesse uma carta e não colocasse o destinatário. A carta vai chegar naquela pessoa que é interessada? Não, porque não tem destinatário. Da mesma forma, a petição inicial. A petição inicial ela tem que ser endereçada a alguém, a algum juiz. Tá? Eu vou endereçar para o juiz da vara da família? Eu vou endereçar para o juiz da vara civil? Eu vou endereçar para o juiz da vara trabalhista? É óbvio que não. Se é um processo penal, se alguém cometeu um crime, é lógico que o endereçamento dessa petição inicial tem que ser para o juiz, para algum juiz das varas criminais ou da vara criminal, tá? E por último, eu tenho que ter o nome e a assinatura do denunciante. Quem é o denunciante? O Ministério Público. Mas o Ministério Público assina? Não. Quem assina é um integrante do Ministério Público, ou seja, um promotor de justiça. Então essa petição inicial também tem que ter o nome do promotor de justiça e a sua assinatura. Por quê? Porque se não tiver o nome e a assinatura, é um documento que não tem validade, é um documento apócrifo. Então, é um documento que tem que estar assinado e tem que ter o nome de quem produziu esse documento, quem foi o autor desse documento, tá? Então, esses três últimos requisitos, eles não estão explícitos lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. O pedido de condenação, o endereçamento da petição inicial e o nome e assinatura do denunciante. Mas são requisitos necessários para que essa denúncia tenha procedibilidade, tá? Qual é o prazo para se propor a denúncia? Então vamos lá. Da mesma forma que nós vimos lá no inquérito policial, que o promotor tem prazo para terminar o inquérito, que o delegado tem prazo para terminar o inquérito, o promotor de justiça também tem prazo para apresentar a denúncia. Então, a partir do momento que o promotor de justiça ele recebe o inquérito policial finalizado pelo delegado de polícia, se o acusado, se aquela pessoa que está respondendo aquele inquérito, ela está presa, o promotor de justiça ele tem 5 dias para apresentar a denúncia, para protocolar sua petição inicial. Se a pessoa estiver solta, ele, Ministério Público, tem 15 dias, tá? Então, se tratar de pessoa que está presa, o Ministério Público tem 5 dias para protocolar a denúncia. Se a pessoa estiver solta, o Ministério Público tem 15 dias para protocolar a petição de denúncia, tá? Passando pela denúncia, vamos para a ação penal. O que é a ação penal? Se nós pegarmos um conceito técnico de ação penal, a ação penal é o direito do Estado ou do ofendido de ingressar em juízo solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação da lei penal ao caso concreto. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ação penal é um direito que o Estado tem, ele Estado ali representado pelo Ministério Público, tá? Nos crimes de ação penal pública, tá? Ou do ofendido, representado por um advogado, nos crimes de ação penal privada, de ir até a justiça, de ingressar em juízo, de cobrar do Poder Judiciário uma prestação jurisdicional. Para quê? Para que seja aplicada a lei em decorrência de um caso concreto, de um fato concreto. O que quer dizer isso? Olha, Estado, Poder Judiciário, aconteceu um crime e eu estou vindo até você cobrar de você, Estado, através do Poder Judiciário, que você preste, tá? Que você faça uma prestação jurisdicional, tá? Que você cumpra o seu papel de Poder Judiciário, tá? E aplique a lei penal a este caso concreto, tá? Ou que não importa se no final vai absolver ou se no final vai condenar. O que importa na ação penal é que seja aplicada a lei penal em decorrência de um caso concreto que aconteceu na sociedade. Aconteceu um crime, esse fato tem que ser levado ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai analisar, vai ser dado àquela pessoa acusada
todas as garantias legais, essa pessoa vai se defender e no final ela pode vir a ser condenada ou ela pode vir a ser absolvida. Mas o que é importante é que a prestação jurisdicional se concretizou naquele fato, naquele caso que ocorreu na sociedade. Tá? Finalidade. Qual é a finalidade da ação penal? É através da ação penal que se permite ao Estado a efetivação do direito de punir, em face do agente criminoso, em face do agente da infração penal. Ou seja, para que o Estado ele possa efetivar esse direito de punir alguém quando comete um crime, é necessário que haja uma ação penal. Então, quando o Ministério Público, nas ações penais públicas, ou o ofendido nas ações penais privadas, ingressam com uma ação penal contra alguém, a finalidade dessa ação penal é permitir ao Estado, ali representado pelo Poder Judiciário, a efetivação desse direito de punir, tá? Em face daquela pessoa que cometeu o crime. Então, diante de todas aquelas provas que foram levadas lá para o Poder Judiciário, o juiz ele vai decidir se pune ou se absolve, tá? Então essa é a finalidade de uma ação penal. Depois nós vamos lá para a fundamentação da ação penal. Está lá artigo 5º, incisos 35 e 59 da Constituição Federal e artigos 24 a 62 do Código de Processo Penal. Quais são os tipos de ação penal? Nós temos a ação penal pública e temos a ação penal privada. A ação penal pública ela é proposta pelo Ministério Público, tá? Representada pelos seus promotores de justiça, e a ação penal privada ela é proposta pelo ofendido, através de um advogado que vai ser contratado. Tá? A ação penal pública ela se divide em duas espécies: a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. O que difere uma da outra? A ação penal pública incondicionada é aquela que não impõe nenhuma condição para que seja proposta. Ou seja, olha, você eu não exijo nada para que você possa propor a ação penal, porque ela é incondicionada, tá bom? A ação penal pública condicionada é aquele tipo de ação penal que impõe uma condição ao Ministério Público para propor a ação. Que condição é essa? A representação da vítima. A vítima deve exercer o seu direito de representação. O que é a representação? A representação nada mais é do que a manifestação de vontade de ver aquela pessoa que cometeu o crime respondendo um processo em decorrência do crime que cometeu. Então, quando se trata de uma ação penal pública condicionada, é aquele tipo de ação penal que exige, para que o promotor apresente essa petição inicial, que haja a representação da vítima, a manifestação da vítima no interesse de ver a pessoa respondendo à ação penal, tá? Qual é o prazo da ação penal? Tá? O prazo da ação penal, como nós vimos lá na denúncia, tá? Se repete aqui. A ação penal ela tem que ser proposta num prazo de 5 dias, se o acusado estiver preso, e dentro de um prazo de 15 dias, se o acusado estiver solto. Tá? Isso em se tratando de ação penal pública incondicionada, tá? Na ação penal pública condicionada, o prazo para propô-la é de até 6 meses, tá? Que deve ser contados a partir do momento em que a pessoa, a vítima, o ofendido, ele souber quem é o autor da ação penal. Então, a partir do momento que a vítima sabe quem é o autor da ação penal, e é uma ação penal pública condicionada, que depende de uma representação, essa pessoa tem um prazo de 6 meses para... existe o prazo de 6 meses para propositura da ação penal. Na ação penal privada,
o prazo é o mesmo, são de 6 meses. Então, nos crimes privados, o ofendido ele tem 6 meses para poder propor a ação penal. Lembrando que nos crimes privados, a petição inicial chama-se queixa-crime. Nos crimes de ação penal pública, a petição inicial chama-se denúncia. E nos crimes de ação penal privada, a petição inicial chama-se queixa-crime. Tá bom? A forma de início da ação penal. Como é que se inicia a ação penal? A ação penal ela vai iniciar através da denúncia ou através da queixa-crime, que são as duas petições iniciais que podem dar início à ação penal. E como que termina a ação penal? A ação penal ela vai terminar com uma sentença, tá? A sentença ela põe fim àquela ação penal, tá? Então, através da sentença, o juiz vai analisar tudo o que aconteceu dentro daquele processo, tá? E em análise do que aconteceu naquele processo, ele toma uma decisão, tá? Que é chamada de sentença. Então, essa sentença ela põe fim àquela ação penal, correto? Eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham compreendido, tá? Até aqui. Nós temos um outro tipo de ação penal. Nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. O que é essa ação penal privada subsidiária da pública? Como a gente sabe que toda regra tem exceção, tá? Nós temos aqui a exceção, tá? Então essa ação penal privada subsidiária da pública, como o próprio nome diz, é uma ação que é privada, porém ela existe porque ela é subsidiária a uma ação penal pública. Quer dizer o seguinte, o promotor ele não tem lá os prazos para ele propor a ação penal pública, tá? Então, na falta da propositura da ação penal pública, tá? Que é de competência do Ministério Público, a lei permite que o ofendido ele proponha a ação penal através desse instrumento chamado ação penal privada subsidiária da pública. Ah, mas onde é que está a fundamentação legal para isso? Vou passar para vocês. A fundamentação legal para essa ação penal privada subsidiária da pública está lá no artigo 29, 31, 38 e 46 do Código de Processo Penal. Tá bom? Então, lembrando que essa ação penal privada subsidiária da pública, ela é uma exceção à regra. Ela vai existir a partir do momento em que o Ministério Público deixou de propor a ação penal, tá? Dentro daquele prazo que a lei lhe determina. Tá bom? E vocês podem fazer uma pergunta também. Como é que eu sei que aquele tipo de crime é ação penal pública, é ação penal pública incondicionada, é ação penal pública condicionada, é ação penal privada? Como é que eu sei disso? Tá? Fiquem tranquilos. O Código Penal, nos crimes de ação penal pública condicionada e nos crimes de ação penal privada, ele vai sempre dizer, tá? Então ele vai sempre dizer, olha, aqui se trata de crime de ação penal pública condicionada. Olha, aqui se trata de crime de ação penal pública aqui se trata de crime de ação penal pública condicionada. Aqui se trata de crime de ação penal pública, de ação penal privada. E quando o Código Penal não falar nada, quando ele não mencionar, aí se trata de crime de ação penal pública incondicionada. Então, sempre que o Código Penal não mencionar, eu sei que eu estou diante de crime de ação penal pública incondicionada. Quando for crime de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, o Código Penal vai dizer isso para mim, tá bom? Espero que tenha sido claro para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.